Shalom, minhas amadas. Quero desejar a todas vocês uma Shalom, Shalom Adonai, a paz do Senhor em seus corações nesta noite. Amém? Nós já estamos aqui de prontidão, aguardando as meninas entrarem, essas meninas abençoadas. E nessa noite nós vamos estar ministrando, sobre o poder do Espírito Santo. E com certeza o Eterno, Ele tem para nós hoje uma palavra para abençoar as nossas vidas. Enquanto as irmãs vão entrando, as irmãs vão chegando, eu quero glorificar o nome do nosso Deus, eu quero exaltar o nome do nosso Deus e dizer como é bom poder servir a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que tem operado sinais e maravilhas em nossas vidas, que tem feito grandes coisas em nossas vidas, e nós nos alegramos com o nosso eterno Deus. Por isso, é motivo de nós engrandecermos o Senhor, por causa de toda a sua bondade e misericórdia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todos sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal nas tuas mãos e serão como frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Nós vamos cantar uma canção para louvar o nosso Deus e que você que já está aí possa adorar o Senhor juntamente conosco nessa noite. E eu quero que o Ruach, o Espírito Santo do Senhor, ele possa encher seu coração nessa noite. Sabe, que o Senhor possa vir com uma presença poderosa. E se você deseja nessa noite receber do Senhor o batismo com o Espírito Santo, se você deseja receber os dons do Senhor, hoje é uma oportunidade para que você possa receber isso do Eterno. Amém? Eu, há uns anos atrás, junto com o pessoal do louvor da nossa congregação, nós fizemos uma canção, o Senhor foi colocando essa canção no meu coração, e como hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, eu gostaria de adorar o Senhor com essa canção, para agradecer a Ele pelos feitos dele. Amém? E a canção diz assim: Ruach HaKodesh, meu consolador, que me dá forças para caminhar no teu caminho, Yeshua. Tu és a rocha, a minha Torá, és a verdade que me purifica, Espírito Santo, palavra de vida, és a verdade
que me purifica. Espírito Santo, palavra de vida. Espírito de Deus, meu consolador, que me dá forças para caminhar no teu caminho, Yeshua. Tu és a rocha, a minha Torá, és a verdade que me purifica. Espírito Santo, palavra de vida, és a verdade que me purifica. Espírito Santo, palavra de vida. Eterno nosso Deus, nós clamamos nessa noite, ó Pai, pela Tua presença, invocamos o Teu santo nome, ó Deus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, queremos nos elevar diante de Ti, ó Pai, por isso pedimos que os céus se abram nesta hora e que nós possamos receber esta presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, que nós sejamos nessa noite, ó Deus, envolvidas com este Espírito, que haja em nossos corações nesta noite um derramar da Tua presença, que o poder do Senhor venha nos aperfeiçoar, que a glória do Senhor seja vista neste momento, ó Pai. Senhor, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas necessidades, e nesse momento, ó Pai, eu oro pela vida das minhas irmãs, e peço, Deus, se há alguma coisa em seus corações, algo que tem afligido suas almas, algo que tem trazido preocupações, que tem trazido ansiedade, ó eterno nosso Deus, que o Senhor venha agora libertar esse coração, que o Senhor venha sarar esse corpo, que o Senhor venha trazer tranquilidade, ó Pai, para essa mente, para que ela possa estar envolvida com a Tua presença e que o poder do Teu santo nome seja manifestado nessa hora, Pai. Eu ministro na vida das minhas irmãs a shalom do Senhor, a doce presença do Teu Espírito Santo, e se alguma delas ainda não experimentou, Deus, desse poder manifestado do Senhor, se alguma delas está desejando, Pai, receber os dons do Senhor, ó eterno Deus, eu te peço nesse momento que haja, Deus, um derramar aí onde elas estão nas suas casas, que elas possam sentir o toque do Senhor, da Tua presença nesse momento. Nós te pedimos isso, Deus, nós clamamos pela interferência do Teu Espírito Santo, que o Teu Rua venha ser, ó Deus, nesta noite, exaltado em nossos corações, e que nós possamos nos elevar, Pai, que nós possamos estar acima, Deus, das circunstâncias a qual nós estamos vivendo, mas que a nossa vida, Deus, possa transbordar nessa noite de paz, de alegria, e que a nossa alma seja curada para a glória do Teu santo nome, em nome de Yeshua. Deus, toma a direção desta ministração, toma a direção da internet aqui na minha casa, na casa das minhas irmãs. Deus, que não haja nenhuma perturbação, mas que essa doce presença do Teu Espírito, Deus, possa parar sobre nós, aonde nós estamos, e que o Senhor venha nos abençoar. Ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar com poder nessa noite, Pai. Nós queremos um derramar da presença do Senhor sobre nós, que o Senhor fale através de mim. Eu quero ser boca do Senhor nessa noite. Pai, eu não sou nada se o Senhor não estiver comigo. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor me unja, Pai, com este óleo deste Espírito Santo, e que a presença do Senhor seja notória em nossas vidas, que haja cura, Deus, nessa noite, que haja libertação, e que o poder do Senhor seja manifestado com os dons de línguas, os dons de cura. Que o Senhor fale nessa noite, Pai, em nome de Yeshua, que o Senhor vá de encontro a esse coração, que o Senhor encha a boca das minhas irmãs, Deus, de louvor, que o Senhor encha a mente delas, ó Deus, com o poder da Tua palavra, e que de suas bocas possam sair, Deus, palavras, ó Deus,
Que sejam palavras que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, palavras de fé, palavras de confiança. Pai, no nome de Yeshua nós te pedimos, nós clamamos pelo poder do Senhor. Bo Rua Elohim, Umale Nafshi, Aderotanu ki eladim, Rak bechanu chafetzim, Hanahu mashmini otra lavor. Vem, Espírito de Deus, vem encher meu ser. Guia-nos por tuas mãos, enche-nos da tua unção. Te convidamos, Espírito de Deus. Baruch haba, Baruch haba, Rua Elohim, Baruch haba, Baruch haba, és bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, Espírito de Deus. Que esse Espírito seja bem-vindo aí na sua vida, na sua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos dar início ao nosso estudo e hoje nós queremos falar sobre o poder do Ruach HaKodesh, as manifestações do Ruach HaKodesh, os dons do Ruach HaKodesh, e que você possa ser abençoada nesse momento em nome de Yeshua. E o texto que nós vamos estar lendo está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e os versículos dizem assim: Portanto, irmãos, não quero que permaneçam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Vocês sabem que quando eram pagãos, não importava como se sentiam. Vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos, incapazes de falar. Portanto, quero deixar bem claro que ninguém falando pelo Espírito de Deus dirá, Yeshua é amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Yeshua é o Senhor, a não ser pelo Ruach HaKodesh, ou seja, pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons, mas o mesmo Espírito os concede. Há também formas diversas de servir, mas o mesmo Senhor é servido. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Deus os faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. A uma, mediante o Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, de acordo com o mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outra dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outra a realização de milagres, a outra profecia, a outra habilidade de julgar espíritos, a outra capacidade de falar em tipos diferentes de língua e a outra habilidade de interpretar as línguas. O mesmo Espírito atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. O dom que você tem é você quem escolhe. Porque o dom nós precisamos buscá-lo. Então, do mesmo modo que há pessoas, que há apenas um corpo com muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de muitos, constituem um só corpo, também é assim com o Messias. Por meio de um único Espírito, todos fomos imersos num único corpo, judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Baruch Hashem, amém? Hoje, queridos, nós vamos
introduzir, né, esse estudo, que eu acho um estudo muito bom, profundo, e eu vejo que falta muito hoje, né, nas igrejas, falar um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo. A igreja precisa desses adornos, porque uma casa sem enfeites, ela fica, né, não fica tão bonita. E a nossa vida é assim, nós somos essa casa e precisamos dos enfeites. Os dons, eles são os enfeites que Deus nos dá. Mas, começando a falar sobre o poder do Ruach HaKodesh, que Ruach HaKodesh significa Espírito do Santo. Muitas pessoas falam Espírito Santo, mas na verdade o termo hebraico é Espírito do Santo. De qual santo? Do eterno nosso Deus. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre o Espírito do Eterno. Mas a palavra hebraica para dons espirituais, no caso seria Matanot. O que é Matanot? Matanot é um dom, é algo que nós recebemos. É como se fosse assim, alguém nos dá um presente. Então a palavra hebraica para dons seria Matanot. E esses dons, eles nos são oferecidos. Mas também nós podemos falar a palavra Ruhaniot, que seria dons do Espírito. Dons também é presentes, é a graça, né, que nos envolve. E a palavra dons no grego seria carismata. Então hoje você já sabe como se fala dons em hebraico, que é matanot, que é algo que a gente recebe de Deus, e uns falam Ruhaionit, que seria, no caso, os dons espirituais. Então, queridas, a primeira coisa que nós vimos nesse texto aqui é que o texto diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Às vezes, nós encontramos muitas pessoas que não entendem as coisas espirituais. Por quê? Para entender as coisas espirituais, você precisa buscar os dons do Espírito. Você precisa estar envolvida com esse Espírito. E o texto diz que quando nós éramos gentios, ou seja, já não somos mais. Quando nós estávamos distantes da casa de Israel, distantes de Yeshua, nós éramos ignorantes, né? Então, na nossa ignorância, nós não nos importávamos com essas coisas espirituais. Nós só passamos a desejar as coisas eternas quando nós realmente recebemos Yeshua. Ele nos cativa, ele cutuca, sabe, a gente por dentro, para que a gente tenha essa sede de buscar o Espírito Eterno, para que a gente queira elevar mais a nossa alma, porque nós precisamos subir. A palavra aliar significa subida. Nós precisamos subir à presença do Senhor. Não é Deus que desce até nós, é nós que temos que subir à presença dele. E como nós subimos à presença do Senhor? Quando nós vamos nos enchendo do Espírito dele. Então, para nós estarmos conectados com o Eterno, ele envia o seu Espírito, que é como se fosse um cordão umbilical que nos liga até ele. E Yeshua nos deu esse presente, não é verdade? Então o texto diz aqui que quando nós éramos gentios, nós não importávamos com essas coisas, que quando nós estávamos lá no mundo, o que a gente gostava? De tomar umas, né? Se drogar, prostituir, viver a vida, deixar a vida me levar. Mas depois que a gente conhece Yeshua, Deus começa a trabalhar dentro de nós, né? E quando a gente estava lá no mundo, nós não importávamos com as coisas espirituais, não, porque a gente vivia na idolatria, nós servíamos a outros deuses, nós estávamos distantes das coisas do céu, das coisas eternas, e isso nos impedia de falar das coisas espirituais. Mas é interessante que o termo, né, como nós falamos, matanot, que são os dons, isso não é um termo estranho para os judeus. Às vezes nós achamos que os dons espirituais, eles são coisas do Novo Testamento, que depois que Yeshua veio, que Deus então começou a dar os dons. Não, Deus ele usou muitos homens do passado, derramou sobre eles esses dons, para que eles pudessem ser usados, né, naquele propósito que Deus tinha chamado eles. Para nós era algo desconhecido, mas quando nós nos aproximamos da casa de Israel, nós vamos começar a aprender. E Yeshua começa a descortinar para nós
o entendimento sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do céu, sobre as coisas divinas. Então, para o judeu, os dons espirituais, eles não são algo estranho. Então, é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, porque às vezes nós pensamos que aquilo que Paulo falou, que Yeshua falou, é coisa nova. Não, isso não é novo para o povo de Israel. O povo de Israel já conhecia esses princípios judaicos de exercer os dons do Espírito Santo, de serem usados com a manifestação do Espírito Santo. Mas a primeira pergunta que fica para mim e para você: qual é o meu dom? Ou seja, qual é o meu matanote? Ou dons, né? Porque aqui está no plural, no caso, dom seria mataná. No caso aqui, matanote significa vários dons. Talvez Deus queira te dar um dom só. Ele fala para a gente buscar todos os dons, né? Então, fica a pergunta: qual é o seu dom? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não temos nenhum dom. Nós não temos nenhum dom. Os dons, eles são do Ruach HaKodesh, eles são do Espírito Santo. Os dons são do Eterno, entende? Agora fica uma outra pergunta para nós. O Espírito Santo, ele é a mesma coisa que os dons? Claro que não, né? O Espírito Santo, que nós chamamos de Ruach, Ruach significa vento, né? Ele tem os dons. Então significa que os dons nos são dados como um presente, ou seja, os dons são uma ferramenta de serviço, tanto para a Kehilat, ou seja, para a igreja, a comunidade, como também para cada indivíduo, para cada pessoa, para você. O Ruach HaKodesh, ele tem que ser para mim como algo para que eu possa ter um relacionamento com Adonai, né? Eu recebo o Ruach HaKodesh para que eu possa estar ligado no Pai. Por isso que Yeshua falou: eu vou para que ele venha, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. E que Espírito da verdade é esse? É o próprio Espírito do Santo, o Espírito eterno. Deus não tem dois Espíritos, ele tem um Espírito. E esse Espírito, ele é nos oferecido, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como isso acontece, né? Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele nos foi dado para que nós possamos ser usados, né? Para que o Senhor possa nos aproximar dele, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, porque é por meio do Espírito Santo que nós nos relacionamos com o Eterno. Mas já os dons, eles são parte desse relacionamento para servir o Eterno. Então, se você tem o Espírito Santo e está sem os dons, como você está servindo o Eterno? Então, nós precisamos buscar os dons para trabalhar para o Eterno. Ninguém pode ter um relacionamento com o Eterno sem servir a Ele. É como se fosse um casamento, marido e mulher. Eu amo meu marido, eu moro com ele, eu relaciono com ele, mas eu estou aqui também para servir a Ele, assim como ele também me serve. Então, para que eu possa servir o meu marido, eu preciso de aprender a cozinhar, lavar, cuidar das coisas deles, que é um dom, né? Um dom de uma dona de casa. Agora, quando nós nos relacionamos com o Eterno também, o Senhor, ele vai nos habilitar para isso. Ele vai nos dar condição para que esse relacionamento também ele passe a ser um relacionamento onde nós vamos servir o Eterno. Então, o que nós podemos ver aqui? O propósito do Ruach HaKodesh, né? No Novo Testamento, que nós chamamos de Brit Hadashah, ele é o mesmo propósito do Tanar, que é o Antigo Testamento, né? Não tem diferença. O mesmo Deus que agiu no passado, ele age no tempo presente. Só que lá no Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanar, lá o Ruach HaKodesh, ele era derramado sobre pessoas específicas para também uma tarefa específica, né? Já no Novo Testamento, o Ruach HaKodesh, ele foi derramado sobre todos, porque isso foi uma promessa que o Eterno deixou para nós, que todos nós receberíamos essa imersão no Espírito Eterno. Já pensou? Nós somos imersos no
no Espírito Eterno, nós mergulhamos. E quem faz isso por nós? É Yeshua. Quando nós cremos em Yeshua, ele agora nos conecta novamente ao Espírito do Eterno. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos habilitar. O que é habilitar? É nos qualificar, né? Nós precisamos estar qualificados, a igreja precisa estar qualificada. Como diz o texto aqui, um recebe um tipo de dom, outro recebe outro tipo de dom, e cada um vai formar o corpo do Messias, mas um corpo funcional. Porque se eu não tenho os dons, eu não posso nem pregar as boas novas, porque é através dos dons que eu vou manifestar o poder de Deus através da minha vida, do meu testemunho e levando as boas novas para as pessoas. Mas é interessante que a igreja do primeiro século, e quando eu falo igreja do primeiro século, estou me relacionando à igreja de Paulo, Pedro, João, né? A igreja ali, logo após, né? Quando Yeshua sobe, a igreja começa agora a agir. Aquela igreja ali, quando tudo começou, né? Ali com Pedro, naquele cenáculo. É interessante que a igreja do primeiro século é aquela que faz despertar, né, esses dons, porque foi nesse tempo que lá nós podemos ver em Atos, né, e depois que Yeshua é assunto ao céu, é que começa então a haver esse despertar dos dons. Por quê? Porque agora a igreja não estava focada só em Israel. A igreja agora estava focada também em buscar as nações. Então Deus quis, naquele tempo, preparar a base, que são os discípulos, e eles foram expandindo, levando, porque ele diz, batizando-os em nome de Yeshua, libertando, curando os enfermos, vocês vão ser meus discípulos. Então, de Jerusalém até os confins da terra. Para isso, nós precisamos voltar lá na igreja do primeiro século, porque ali começa esse progresso espiritual para as nações, para aqueles que vão avançar para fora. Ou seja, além de Yeshua ser levado ao conhecimento das nações, os dons do Espírito Santo também, ele foi derramado sobre toda a carne. Mas para isso, amadas, eu preciso conhecer os primeiros passos para poder compreender a transcendência de Adonai pela sua iminência. Porque muitas vezes nós confundimos tanto essa questão de quem é o Eterno, quem é Yeshua, quem é o Espírito Santo. Nós temos que entender o seguinte, que a pessoa de Adonai, lá no princípio da criação, ou seja, quando Adonai estava lá no início, antes de todas as coisas serem feitas, a Bíblia diz que Adonai era como se ele fosse sozinho, né? Em caso de pessoa. E no caso ali, nós podemos ver em Bereshit, em Gênesis, né? Que antepondo-se a todas as coisas, não havia essa manifestação pessoal do Ruach HaKodesh e também da pessoa de Yeshua, né? Porque o que a gente vê no início de todas as coisas, o que havia ali apenas era a palavra falada e a virtude do Espírito, entende? A palavra falava e a virtude do Espírito, ela emanava sobre todas as coisas. E ali nós podemos ver desde o início da criação, Deus trabalhando, criando o mundo, trazendo à existência todas as coisas. É interessante que ali no Jardim do Éden, nós podemos ver que havia ali uma teofania, ou seja, uma teofania da palavra falada para a palavra, né? Então, havia ali uma aparência como se fosse uma pessoa representativa de quem se falava. Nós vamos encontrar isso escrito lá em Gênesis, no capítulo 22. Você pode ver lá essa teofania. Então, aqui também nós podemos ver que não era um anjo, mas era a palavra de Deus que era falada, né? A palavra de Adonai, ela estava num estado teofânico, né? Era como um mensageiro, um porta-voz dos próprios projetos de Adonai. Então, no princípio, ele criou miríades de anjos angelicais. Nós sabemos que Deus criou os anjos,
Mas ele criou os anjos com o quê? Com essa palavra falada. Deus disse, haja e acontecia. E na virtude do Espírito, né? Porque tudo que Deus criou, queridas, foi feito em santidade. E na criação do mundo visível estava escrito o seguinte, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Ruach, de quem? Lá fala, e o Espírito de Deus. Não era o Espírito Santo, como uma terceira pessoa. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 12. Então esse Ruach, esse Espírito que é mencionado ali, refere-se à virtude do Eterno que preservava, né, e afastava todo mal que pudesse causar danos ali, né? Então, na criação do mundo, desse mundo concreto, ele o fez do mesmo modo com a sua palavra falada e na sua virtude, né? Então, nós podemos ver que tudo na criação, tudo era debaixo dessa lei de santidade, Kedushá, santidade. Mas nós podemos perceber que esse mover que havia ali, houve uma transcendência e a eminência da palavra. O que é isso? Aquela transcendência se tornou eminente, ou seja, a palavra se fez carne. É como se o Eterno pegasse a sua palavra e desse um corpo humano para ela. Por isso que Yeshua, ele é a palavra de Deus humanizada, a voz de Deus, a boca de Deus. É interessante que Adonai ali, ele não precisou enviar a sua Torá, né? Não mais escrita, porque a lei de Deus, ela foi escrita. Mas agora ele pega a sua própria palavra, a sua Torá, e traz ela em carne, como um agente vivo, né? E uma pessoa que fala. Deus falou por meio dos profetas, falou por meio dos patriarcas e agora ele fala por meio do seu filho, né? Gerado dele mesmo, cumprindo então a plenitude das profecias acerca da pessoa de Yeshua. O que nós podemos entender? Que a palavra, ela recebeu a promessa, né? E também de que enviaria o outro Consolador, que nós sabemos que é o Ruach HaKodesh. Mas eu pergunto, o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, ele é outra pessoa ou é a transcendência de Adonai? Quando nós olhamos em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Yehudá, em Shorom, na verdade, até aos confins da terra. O que nós podemos entender? Aqui nós aprendemos que é uma promessa de Adonai, que este Ruach HaKodesh, né? Ele viria da parte dele, do Eterno, e que provinha dele. Então, Adonai, através de Yeshua, ele enviou a virtude do caráter moral da sua santidade. Ou seja, já que era inconcebível o próprio Eterno vir em pessoa, porque se ele viesse em pessoa, tudo seria destruído pelo fulgor da sua santidade, porque a santidade de Deus, ela mata. Se Deus aparecesse para nós na sua plenitude de santidade, o mundo seria fulminado. Então, o que ele faz? Ele envia, né, da parte dele, o Ruach, o Espírito, o vento, o sopro dele,
sobre nossas vidas. Por isso que fala que eles receberam o Espírito ali, o poder do Espírito Santo, como um sopro sobre eles. Então, o que nós podemos ver aqui? Que acerca dessa virtude do Espírito, tudo na terra ficaria então patente, e o homem que a possuísse, né, que possuísse esse Espírito, teria então o poder de vencer qualquer hostilidade, desde a natureza material e imaterial. Então, assim, quando alguém fala por este Espírito, ou seja, imagine que eu estou aqui falando das coisas espirituais, falando da palavra e ministrando, e alguém aí está dizendo assim, isso que ela está falando, isso não é de Deus não, isso aí é coisa de demônio, né? E começa a blasfemar, falando que Deus não está falando, que não é o Espírito Santo falando. Sabe o que a Bíblia diz? Que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Porque ele tocou, ele infringiu, ele difamou o que é puro e o que é santo. Por quê? Porque o Ruach, ele é santo. E se você fala algo que atinge o Ruach HaKodesh, porque o Ruach HaKodesh, ele é o Espírito do Pai, que vem em nós dessa forma, como as virtudes de Deus sobre nossa vida, que agora toma a nossa vida, e através dos dons, através dos talentos que Deus vai nos dando, nós vamos sendo cheios desse poder. Quanto mais Deus te usa, mais cheio você vai ficando. Mas se alguém olha para você e fala, você não é de Deus, esse Espírito que você está falando não é o Espírito de Deus, você está endemoniada. Essa pessoa, ela está difamando o Espírito Santo. Então, irmãs, cuidado. Quando você for falar de alguém, acusar alguém, não, isso aí não é de Deus, não. Ó, se você acha que não é, silencie. Por quê? Porque nós não podemos julgar o Espírito que está na pessoa. A gente sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Por isso que a gente precisa do dom. Porque o dom vai nos ensinar a prestar atenção se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo, né? Por quê? Quando nós recebemos o Espírito, nós entramos pela porta da salvação. E a mesma porta vai nos levar a um caminho de santidade, preservando para que eu e você não voltemos à velha natureza, aquela natureza pecaminosa. Então nós precisamos do Ruach para que ele nos mantenha firme, ele é que vai nos direcionar, é ele que vai nos dar a forma como nós devemos caminhar, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, queridas, é através do Ruach HaKodesh que nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer as potestades, porque elas estão aí, tentando nos cercar, mas se você for cheio do Ruach HaKodesh, o inimigo não tem poder contra a sua vida. Por isso nós precisamos também desse mesmo Espírito que foi derramado sobre aquela igreja do primeiro século, que estava com o Eterno na criação, que acompanhou os profetas. Nós precisamos deste mesmo Espírito para que ele possa nos guiar e nos conduzir no caminho da verdade. Mas eu quero perguntar para nós, o Ruach HaKodesh, ele é outra eminência de Adonai para a transcendência? Nós só temos pleno contato com Yeshua e com o Eterno se nós possuirmos essa virtude que divide-se em dois modos distintos e manifestação em nós. A primeira é a manifestação do Espírito, porque o Ruach HaKodesh, ele vem sobre nossas vidas para nos ensinar, né? Para nos direcionar, como eu falei. E ele vai manifestar em nós de duas maneiras. A primeira é a manifestação para conservação pela santidade, ou seja, o Espírito Santo ele vem para conservar a sua santidade. E como que a santidade ela é conservada em sua vida? Por meio do conhecimento da Torá. É por isso que nós precisamos das leis de Deus, porque as leis de Deus, elas são o caminho que nós vamos percorrer e que vai nos conduzindo a essa santidade. E o Espírito Santo, ele vai nos envolvendo com o Eterno por meio da palavra,
por meio da obediência à palavra, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós vamos conservar a santidade, porque o Ruach HaKodesh, ele vai estar sobre nós, nos ensinando esse caminho. Mas também a manifestação do poder sobrenatural dessa virtude. O que seria isso? O mover do Espírito Santo, ele vem até nós também através dos dons. Então não adianta eu só ter o Espírito Santo e conservar ele em mim. Para que eu preciso do Espírito Santo? Para que eu possa ser usada por ele, para que ele possa colocar em mim as virtudes dele. E essas virtudes são as virtudes do Pai. Porque Deus, ele é cheio de caráter e características, adjetivos, atributos que nós podemos absorver. E como nós vamos conseguir? Através do próprio Espírito dele, porque ele nos ensinará todas as coisas, né? Essa foi a promessa do Pai, que ele enviaria do seu Espírito Santo e ele nos conduziria, ele nos guardaria em todo o caminho e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, queridas, sem essa virtude do Espírito Santo, ninguém receberá um corpo glorioso e nem vai ver e nem vai entrar na nova Jerusalém. Porque sem o poder do Ruach HaKodesh, nós não temos como entrar na presença de Deus. É Ele que te conecta com o Pai. Yeshua veio e nos limpou, tirou todas as mazelas da nossa vida. Agora eu estou limpinha. Mas agora Ele vem e me preenche com o Ruach HaKodesh. Por isso que existe 2 tipos de batismo. O batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo nós somos mergulhados na presença de Deus e com o Espírito Santo nós recebemos os dons, porque os dons são do Espírito Santo e nós estamos com os dons dele. Você está usando o que não é seu, você vai usar o que é do eterno. Olha, pensa bem, Deus vai nos dar o que é dele para que você se sinta útil no reino de Deus. Então, o Ruach HaKodesh e os matanoti, né, os dons do Espírito, eles são a sua existência, né? Por quê? O próprio Espírito Santo de Deus, nós sabemos que ele é eterno, ele estava no princípio da criação, ele foi enviado por Yeshua, ele é o nosso guia, ele é o nosso instrutor por excelência, ele revela a vontade de Yeshua, a vontade do eterno em nós. Então, o Ruach HaKodesh e os dons do Espírito Santo, eles são importantes em nossa vida, porque eles fazem tudo isso na nossa vida. E por meio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Yeshua nos ensina muitas coisas por meio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 13, versículo, deixa eu ver aqui. Atos capítulo 13, versículo 2, 13, 2. Diz assim, olha, certa vez enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh lhes disse, separem Barnabá e Shaul para a obra a que os chamei. Depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Então, o que nós podemos ver? Que por meio do Espírito Santo, nós somos consagrados. Você não pode ir fazer a obra sem ter recebido a virtude do Espírito Santo, sem ser consagrado, né? Nós precisamos dessa consagração. O que nós podemos entender de consagração? Nós recebemos algo de Deus, da parte de Deus, para andar junto com Ele, para estar com Ele. Então, Deus, Ele te consagra. Por isso, amadas, não tem como nós fazermos a obra de Deus sem recebermos o Ruach HaKodesh, como diz aqui. Nós precisamos buscar a presença dele, porque o próprio Ruach HaKodesh, ele vai direcionar o nosso chamado. Ele nos consagra para o chamado. Mas também aqui, no capítulo 13 mesmo, versículo 3, diz que depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. O que significa isso? Capacitação. Isso são dons, queridos. Nós vamos falar dos 9 dons, mas os dons do Ruach HaKodesh, eles são muitos e muitos. Aqui fala desses 9,
Mas nós vamos ver muitos dons que o Senhor nos dá. E o Ruach HaKodesh, além dele nos consagrar, ele nos capacita. Mas aqui também no versículo 4 diz assim: portanto, esses dois, depois de terem sido enviados pelo Ruach HaKodesh, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que nós podemos ver? Que além de consagrar, capacitar, o Ruach HaKodesh nos envia. Você é um Shalia. Deus te chamou para que você fosse para fora. Se você está vivendo centrado só dentro da sua própria vida, buscando a Deus só por você, o seu chamado é inútil. Porque Deus te chamou para que você possa abençoar outras pessoas, para que você possa consagrar, capacitar, enviar outras pessoas. E também, sabe para quê? Para cuidar. Porque o Ruach HaKodesh cuida de mim, para que eu possa cuidar de outros. Então, é uma sequência de coisas. O Ruach HaKodesh também me convence do pecado. Né? A palavra de Deus diz isso, que ele nos convence do pecado. E a própria palavra em João diz que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, amadas, nós precisamos do Ruach HaKodesh em primeiro lugar. Eu não posso buscar os dons do Ruach sem ter o Ruach em mim, porque os dons são dele. E para que eu possa ser usada nesses dons, eu preciso então de ter o Ruach HaKodesh na minha vida. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é também, sabe o quê? Uma promessa de Deus para a sua vida. Está lá em Joel, capítulo 3, versículo 1 e 3, também está escrito em Atos aqui, né? No capítulo 3 também, em Atos, quando o Senhor diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, que espírito é esse? É um outro espírito? Existe um outro espírito? Não. O Espírito Santo é o Espírito Eterno. Ele diz: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, dom. Seus jovens terão visões, dom. Os velhos terão sonhos, outro dom. Até mesmo sobre os meus escravos, homens e mulheres, derramarei meu espírito naqueles dias. Que dias são esses? Hoje. E eles profetizarão. Abra a boca aí, porque Deus quer te usar para falar. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a luz se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando? Lá em Atos dos Apóstolos. E ele vem sendo derramado nos dias de hoje e agora nos últimos dias. Então eu acredito que vai haver um derramar da presença. Oh, meu Deus! Nesses últimos dias, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Deus quer te levantar com poder e autoridade, porque aqui está dizendo que nos últimos dias ele vai fazer coisas extraordinárias. E nós vamos ver e vamos sentir essas coisas, por isso nós precisamos do Ruach, porque vai haver um batismo com fogo, há uma promessa do Eterno para nós. Essa palavra impressa no nosso coração, é tão maravilhoso, querido, saber disso, que Deus quer que a gente abra a boca e profetiza. Então, começa a mudar seu coração agora, começa a buscar por essa presença de Deus e vai ser maravilhoso, porque o Ruach HaKodesh, esse batismo, essa imersão nele, é uma promessa profética, mas também é um revestimento, ou seja, uma porção dobrada. Quem sabe você está aí nessa noite, meio jururu, precisando dessa porção dobrada. Deus quer que você se levante, minha amada, de onde você está aí agora. Profetiza. Abra a sua boca e começa a profetizar, começa a falar em línguas, começa a dizer coisas gloriosas para o Senhor. Deus quer te encher com revestimento. Revestimento é vestir novamente. Talvez você está passando aí pelo processo da fraqueza espiritual, da depressão espiritual. Deus quer te dar uma porção dobrada. Nós sabemos que Eliseu andava atrás de Elias. Por quê? Porque ele queria daquele espírito que estava em Elias. Ele desejou daquele espírito. O que Deus fez com ele? Eu vou te dar do espírito de Elias, não vou te dar um espírito dobrado. Eu vou te dar muito mais, porque quando nós queremos, queridas, quando nós buscamos, olha que Eliseu,
saiu atrás de Elias, rodou em várias cidades, e Elias olhava para trás e falava, o que esse homem está atrás de mim? E quando ele chegou na certa cidade, que eu não me lembro o nome, ele falou, eu quero a porção que está com você, do seu espírito. Esse espírito que está em você, eu quero. E ele falou, tirou o manto e jogou sobre ele, queridos. Recebe esse manto de Deus na sua vida hoje. Recebe esse poder de Deus. Queira essa porção dobrada. Mas o Ruach HaKodesh também diz que ele seria derramado e nós receberíamos dons, mas nós também receberíamos o fogo do Espírito. O fogo do Espírito vai vir nesses dias, amadas, para queimar toda a mazela da nossa vida. Nós precisamos passar ali pelo fogo do Senhor, para que nós possamos queimar toda imundície da nossa vida, porque aí vai haver uma transformação de vida, sabe? Toda carnalidade sendo queimada e nós vamos estar alinhados à vontade de Deus. Lembra que eu falei um dia aqui sobre o batismo? Por que nós mergulhamos nas águas quando nós vamos batizar? Porque quando você afoga lá dentro da água, né? Você é imergido dentro do tanque do batismo, mikveh, aí você fica lá no fundo da água, você está sendo alinhado. Lembra lá da criação? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando você mergulha, você está sendo alinhado com o Eterno. E quando você levanta numa vida nova, uma vida transformada. E Deus agora manda que tanto de dom para você ser usado no reino dele como um canal. Porque o Ruach HaKodesh, querida, ele é derramado em nossas vidas para trazer as virtudes de Deus para dentro de nós. Mas qual é o objetivo da imersão com o Ruach HaKodesh? Primeiro, te capacitar para testemunhar. Ninguém fala de Deus se não for pela capacidade do Espírito Santo. Para obter poder sobrenatural. Você já pensou você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Para isso você precisa do poder do Espírito Santo. Também para a edificação de pessoas. Eu não posso falar das coisas eternas aqui se Deus não edificar a minha vida primeiro. Então eu preciso do dom do Ruach HaKodesh para que ele ponha a palavra de vida na minha boca e eu possa edificar a vida de outras pessoas. Mas nós precisamos da imersão no Ruach HaKodesh também para receber os dons espirituais. E eu busco... Nesse momento eu vou tentar falar rapidinho sobre eles, porque isso aqui é um ensino, queridos, que dá pano para manga, como se diz. É um ensino muito extenso. Mas eu vou falar mais ou menos sobre os dons espirituais para mim, para você. Quem sabe você hoje quer um desses dons para a sua vida, ou talvez você deseja mais um dom, não só esse, mas um outro, que você já tem você quer mais dons. Então, aprenda esses 9 dons, eu vou falar sobre eles rapidinho. E você vai saber nessa noite se você está enquadrada e apta para receber esse dom. E nós sabemos então que os dons espirituais, eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo são os dons de revelação. E quais são os dons de revelação? O primeiro deles é a palavra de sabedoria. Quer sabedoria? Sabedoria é dom. A palavra sabedoria em hebraico é chokmah. A Bíblia diz assim, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, está lá em Provérbios capítulo 2. Se você clamar por sabedoria, inteligência, então a sabedoria é um dom que Deus quer te oferecer hoje. E é um dom de revelação. A sabedoria é um dos atributos de Adonai, coisa chique, hein? Um atributo de Adonai. A sabedoria é um conhecimento com inteligência. E ela é manifestada nos movimentos necessários, ou seja, em uma situação, Deus te põe na boca palavras de sabedoria. Você vai ter atitudes sábias. Já pensou como é bom lidar com gente sábia? Com gente entendida, com gente que tem compreensão das coisas eternas. Então, queridas, eu acredito que é um dos dons que nós precisamos buscar com urgência nesses dias, que é o dom da sabedoria. Mas não depende de quem tem estudo. Eu preciso ter estudo para ter sabedoria? Não, você não precisa ter estudo, ser eloquente nas suas palavras. Você não precisa conhecer todo o dicionário hebraico, nem do português. Sabe por quê? Porque o dom, ele é do Ruach. Ele é uma virtude de Deus. O dom de sabedoria é do Espírito.
E é uma virtude de Deus. Então, não depende de alguém falar, né? Porque não é uma manifestação física, mas é um dom, é uma virtude, ou seja, uma revelação do Espírito Santo, onde não há sabedoria humana que possa então derrubá-la. Mas como que eu posso alcançar esse dom da sabedoria? Primeira coisa, seja diligente para alcançá-la. Faça disso sua prioridade. Quer sabedoria? Busca. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá compreensão. Senhor, me dá inteligência. Senhor, eu preciso disso. E comece a buscar isso da parte de Deus. Sabe? Faça o seu ouvido atento à sabedoria e incline o teu coração ao entendimento. Levante sua voz em oração para o entendimento. Busque a sabedoria como se fosse dinheiro e procure como se fosse um tesouro enterrado. Isso está na palavra, queridos. Então, nós precisamos, para buscar a sabedoria de Deus, nós temos que renunciar à sabedoria humana e aceitar a de Deus. Para isso, você precisa ler a palavra de Deus e aprender a palavra dele. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela é personificada, né? Ela é personificada por quê? Para que você tenha sabedoria, você precisa andar junto com Adonai. Porque Adonai é a própria sabedoria. Então, se você quer o dom de sabedoria, esse é o caminho. Busque por ele. Mas também nós temos o dom da palavra, do discernimento. O que é discernimento? Em hebraico é a palavra da'at. Discernimento pode ser considerado também com o dom da ciência. O que é dom da ciência? É conhecer além do limite, né? É você saber mais do que outros. É você discernir as coisas. A palavra discernir, né, discernimento no português, ela é entendida como percepção. Mas no hebraico a palavra discernimento, que é da'at, ela revela o que está obscuro, entende? É saber o que está acontecendo. Imagina você estar vivendo aí uma situação, ver alguém vivendo uma situação e de repente Deus te dá um tchum, ele traz a luz na sua mente. O que está acontecendo por trás daquilo? O que está oculto atrás daquela situação? Você quer esse dom? Não é adivinhação, é o dom de discernir as coisas. É interessante que discernimento não é a mesma coisa que profecia, né? Mas é quando Adonai, ele te mostra aquilo que está obscuro. É saber o que está acontecendo. A exemplo disso, nós temos Ananias e Safira. Quando o discípulo chegou perto deles e falou para ele, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Isso é discernimento. Já pensou, irmãos, você com esse dom? De Deus te mostrar o que está oculto, né? E é um dom, porque a Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Mas Deus dá o dom de saber o que está por trás de palavras, de situações, para alguém, para poder discernir situações. É interessante que a palavra ben, ou bin, significa entender, considerar, perceber, prudência, discernir, né? Então, a gente tem vários derivados dessa palavra. E a palavra bin, que também é a mesma coisa de discernimento, ela significa entre. Entenderam? Que vem da raiz da palavra biná, que significa entendimento. Então, a tradução mais usada, no caso aqui, seria entendimento ou percepção. Mas o que nós podemos ver? Que a palavra ben significa entre. Por isso que a palavra ben, ela também significa filho. Por que ela significa filho? Porque filho é o que está entre o pai e a mãe, entende? Então a palavra ben também tem esse significado de filho. Quando você fala ben, você está falando filho. Porque filho significa aquele que está entre o pai e a mãe. Então ben, ou seja, a combinação dessa palavra é discernir entre, ou seja, entre o bem e o mal. Nós precisamos desse dom, né, amadas? Porque Adão e Eva não tiveram esse discernimento, não. Eles não
preocuparam com esse dom, né? E ele estava lá à disposição deles. Eles não discerniram o bem e o mal, mas nós precisamos desse dom para poder discernir o bem e o mal, né? Então, é também para a gente poder entender que há uma experiência. Quando você discerne as coisas, você também está tendo uma experiência. E o dom de discernimento também pode vir da palavra iadá, que significa experimentar, né? Então, bim é uma capacidade de captação julgadora e perceptiva e é demonstrada no uso do conhecimento, ou seja, uma pessoa é capaz de captar com os sentidos. Sabe como? Através dos olhos, dos ouvidos. A pessoa consegue discernir as palavras com o coração, os sentimentos e até mesmo através do paladar. Então, o dom de discernimento é um dom que poucas pessoas buscam. Todo mundo quer dom de cura, dom de língua, dom de milagres, né? Mas o dom de discernimento é o que a gente mais precisa buscar nesses dias, porque tem muito engano por aí, tem muita palavra mentirosa sendo pregada, e Deus precisa nos dar discernimento através dos olhares, através do que nós ouvimos. Nós precisamos discernir. Mas nós também vemos na palavra que existe o dom do discernimento de espíritos. É interessante que os essênios, eles acreditavam que a principal fonte de poder das forças das trevas, elas eram o nosso Yetzer Hará, ou seja, a nossa inclinação ao mal, né? Que era capaz de nos levar à transgressão da Torá do Eterno. Que eles entendiam que o pecado, segundo eles, alimentava e atraía, né, as forças de Belial. Então, assim, a plena libertação na batalha espiritual também passava por um processo de kedushá, ou seja, de santificação, de modo a eliminar as trevas dadas a forças de Belial. É interessante que o termo essênio vem do hebraico assaim, ou seja, esse termo significa os curadores, né? E isso reflete então a visão de que Israel estava adoecido por duas razões. A primeira por falta de compromisso com a Torá e a segunda pela ausência de uma batalha espiritual contra as forças de Belial. Então, por que Deus quer que eu e você tenhamos discernimento dos espíritos, né? De espíritos, para que a gente possa discernir o bem do mal e também para discernir que tipo de espírito que está agindo. Se é o espírito do eterno ou se é o espírito de Belial, o espírito das trevas. Então, nós precisamos buscar por esse dom também. Peça esse dom ao Senhor e Ele te dará. Mas nós temos uma segunda classificação de dons, que são os dons de elocução, que são os dons de variedade de língua. O dom de língua, ele é um fenômeno espiritual, por isso ele é chamado de línguas estranhas e língua dos anjos, né? O que ocorre, na verdade, é que no momento que a pessoa está orando, o intelecto, ele não consegue ali traduzir aquela expressão do coração, né? Aquilo que ela está sentindo no seu interior. Então, a pessoa, ela vai sendo ali preenchida por aquele espírito e ela começa, então, a falar por este enchimento, palavras inexplicáveis, que ela nem mesma sabe por que eu estou falando essas palavras. Ela vai sendo tão cheia que ela começa, então, a falar outras palavras. Mas nós podemos também falar em línguas estrangeiras, né? Sem nunca ter estudado. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto e o pastor estava pregando, um culto de oração, até na casa da minha irmã. E ele começou a pregar e orar. E de repente eu comecei a falar em alemão. Eu comecei a falar em alemão, eu nunca tinha falado aquela língua na minha vida. E eu comecei a falar em alemão. Também tive uma outra experiência muito interessante, quando eu era da Igreja Batista, e eles convidaram um pastor de fora para ir lá pregar, e esse pastor chamou à frente alguém que estivesse com uma enfermidade, qualquer coisa, e eu estava com um problema de pedra na vesícula naquela época.
E quando ele chamou à frente, né, aí foi um bom número de pessoas para receber oração. E eu fui a última e tinha uma outra irmã do meu lado, que ele foi pôr na mão e orando uma por uma. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, ele orava em inglês, porque ele era americano. Então ele começou a falar em inglês, ele falando em inglês, mas eu entendia tudo que ele estava falando. Eu compreendia todas as palavras que ele falava, era como se eu estivesse ouvindo em português. Então, os dons de língua também podem acontecer esse caso de Deus te tomar numa língua e você falar. Mas também você ser poliglota é um dom que Deus te dá. Falar várias línguas. Eu conheço uma pessoa que fala 7 línguas. Então, isso também é um dom que Deus te dá. Então, o que nós podemos entender? Que o dom de língua, ele é um fenômeno cujo termo se chama glossolalia. O que é a glossolalia? São expressões de êxtase, né? A pessoa começa ali a proferir sons ininteligíveis que ela nem mesma está conseguindo entender, que se parece com uma linguagem quando alguém está ali no estado de êxtase. Então, por isso que é usado esse termo de glossolalia. Então, o que nós podemos entender? Que falar em línguas é esse momento quando nós estamos tão ligados profundamente no Espírito de Deus, mas isso não significa que você não tem entendimento, porque nós oramos em língua com entendimento, a gente está dopado, não. Nós temos consciência do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Então, falar em línguas é falar uma língua que não existe, né? Porque você começa a falar uma língua que não existe. E você começa falando ali e seu coração vai sendo preenchido cada vez mais. Mas também existe um outro termo chamado xenoglosia. Cada palavra é difícil, né, irmãs? E esse termo é a capacidade de falar fluentemente em uma língua nunca anteriormente aprendida, né? Que foi o caso que eu falei para vocês, que eu falei lá em alemão, que eu nunca tinha estudado alemão. Porém, a glossolalia, que é falar em línguas, ela é um dom que Deus te dá também. Mas o principal do dom de línguas é para ser um sinal para aqueles que querem ser edificados. Então, por isso que a Bíblia fala que quem recebe o dom de língua edifica a si mesmo. Então, quando a pessoa está falando em línguas e não tem quem interprete, você vai falar baixo para você mesmo, para você não escandalizar as pessoas e não tirar as pessoas daquele momento que ela também está ali orando, né? Mas o principal do dom de línguas é para ser, então, esse sinal para aquelas pessoas que querem ser edificadas. É interessante que existe uma passagem na Bíblia, quando Moisés, o Eterno falou para ele chamar 70 sábios, né, profetas, para que eles pudessem também profetizar. E ali no momento que Moisés chamou esses homens sábios, Moisés, ele transferiu para aqueles homens, para aqueles profetas, uma porção do Espírito que estava sobre ele. Moisés era um homem muito cheio da presença de Deus, né? Então, quando ele transferiu aquela porção sobre aqueles homens, lá diz que eles começaram a profetizar. Mas, na verdade, não é que eles começaram a profetizar. Eles começaram a falar em línguas. Porque o termo diz profetizaram, né, que é a palavra navá, ou nevua. Na verdade, ali, eles estavam em êxtase. Eles começaram a falar em outras línguas. E é interessante que havia 2 deles que estavam lá no campo. E até esses 2 profetas que estavam lá, eles receberam esse dom e foi um mover sobrenatural. Agora imagina ali no deserto, aqueles 70 sábios falando em línguas e profetizando naquele lugar, queridos. Deve ter sido um reboliço maravilhoso. Então, para você que tem dúvida sobre a questão de se, por nós seguirmos, né, os princípios judaicos da fé, claro que sim, os dons espirituais, eles estão aí à nossa disposição e nós podemos sim falar em línguas, podemos profetizar, podemos usufruir dos dons que o Senhor nos deu. Mas uma coisa nós precisamos entender, que além do dons de línguas,
nós temos o dom de interpretar as línguas, né? E aqui no caso, não se trata de um tradutor de escolas de idiomas, né? Mas é uma virtude do Ruach HaKodesh. Também não é uma habilidade humana, não é algo que você recebe de si mesmo, é algo que vem do alto para você. Também não é algo diabólico, né? Algo que está ligado a línguas, né? De outra pessoa, né? De outro espírito, mas é algo que vem do eterno. E é interessante que nós temos como exemplo isso, porque em Atos dos Apóstolos diz que quando os discípulos estavam ali no cenáculo e que Pedro começou a pregar, e tinha 3.000 pessoas de vários locais, com línguas diferentes. E quando Pedro falava, pregava a palavra, ele estava com tanta ousadia pelo Espírito, que todos eles entendiam tudo o que eles estavam falando. Então significa que o mesmo Espírito que habita naquele que está falando em língua tem também que estar com aquele que está traduzindo, né? Aquela pessoa que está fazendo a interpretação da língua. Por isso que ela tem que andar junta nesse momento, tá? Está no mesmo Espírito para que ela possa estar ali interpretando aquela língua. Mas também existe o dom da profecia. Profecia é a palavra nevua, né? Mas existe uma coisa aqui para o profeta, queridos, que a primeira coisa, o profeta ele tem que ter um caráter impecável, né? Uma pessoa que vive com a vida centrada no eterno, longe do pecado, que vive uma vida de santidade. O profeta também, ele tem que ter controle das suas paixões carnais. Ele não pode ser um homem sedutor. O profeta não pode falar lascívia, fazer fofoca, falar imoralidade. Como que uma pessoa, a mesma boca, pode profetizar coisas eternas e falar mentira e falar mal dos outros e também falar coisas obscenas? Então o profeta, ele tem que ter um caráter, né, de santidade, ele tem que fugir das paixões da carne. E os poderes de um profeta, eles não brotam dele mesmo. Essa coisa aí, né, que tem muitas pessoas que ficam se gabando, eu sou profeta, eu falo, Deus me usa, né? Mas na verdade, ele é apenas o condutor para a mensagem. Deus só está usando aquela pessoa para que ela possa conduzir aquela mensagem. E vou dizer, querido, nós estamos precisando de gente para profetizar nesses dias. Nós precisamos de gente que fale por intermédio do Ruach HaKodesh. Nós estamos sedentos de ouvir as coisas eternas. A gente ouve tanto ensinamento, tanta coisa, mas nós estamos precisando de algo refinado, sabe? Algo que vem direto de Deus para as nossas vidas. Essa madrugada eu tive uma experiência muito forte. Um irmão, até lá na Ensinando de Sião, muito amigo meu, ele também gosta muito de orar, assim. E nós resolvemos orar essa madrugada juntos, né? E foi um reboliço, amadas, que eu vi o dia clarear, sabe? Nós começamos às 3, e quando eu vi já era 5 horas, 5 e meia, e foi uma bênção, Deus trabalhando ali em nós, e assim, eu pude sentir tanta presença de Deus, e Deus usou tanto a vida dele ali profetizando, e eu também o Senhor me usando, profetizando na vida dele. Então nós precisamos, sabe, desse mover profético nesses dias. Deixa Deus te usar, sabe? Seja a boca de Deus nessa terra. As pessoas estão sedentas por ouvir um recado de Deus, sabe? Nós precisamos de ouvir Deus falar conosco. Então levante-se, sabe, como profeta. A Bíblia diz que o dom da profecia, ele, dentre esses aí, é o maior, é o que mais precisa nesses dias, sabe? Porque a profecia, ela vem para edificar, consolar, exortar e também para predizer o futuro, né? E nós sabemos que é uma grandiosidade o dom de profecia. Por quê? Porque ele traz edificação para a Querrilá, para a igreja. Isso está escrito lá em 1 Coríntios. Também, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. O dom de profecia também, ele deve ser algo que tem que ser feito com zelo, porque a própria palavra diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Ou seja, para você ser um profeta,
tem que haver dedicação, tem que ler muita palavra, porque a sua profecia não pode estar incoerente com a palavra, tem que estar no mesmo nível da palavra de Deus, entende? O seu caráter tem que estar no nível da profecia. Por isso que não é um dom qualquer, não é qualquer pessoa que pode ser um profeta, porque ele tem que estar respaldado na palavra e qualificado na sua própria vida, né? E o dom de profecia também, a pessoa tem que ser zelosa pela palavra, né? E o cuidado no uso desse dom, porque os espíritos profetas, eles têm que estar sujeitos, né, ao profeta. Você tem que entender que o espírito da profecia, né, você tem que sujeitar, você não pode também deixar a sua alma se envolver com a palavra profética e começar a falar um monte de abobrinha. Então, nós estamos sujeitos à palavra de Deus, falar até onde Ele quer. Mas tem gente que vai além. Deus está usando a pessoa e ela está falando mais do que Deus mandou. Né? Não coloque as suas palavras no meio das palavras do Senhor, porque vai haver uma correção para nós. Né? Então, o dom de profecia, ele é um dom muito importante, que você possa falar profecias, nevoa, profetize nesses dias, seja um navi, né? E profetize a palavra de Deus. Mas existem os dons de poder. E que dons de poder são esses? O dom da fé, que é a emuná. Lá em Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé também é um dom. Tem gente que acha que a fé é um sentimento, né? Não, a fé é um dom. E o dom da fé não se trata da fé para salvação. Também não se trata de uma fé otimista, ou seja, aquele otimismo, né? Também não se trata de um ato religioso ou uma magia. É uma revelação de poder sobrenatural, que é vindo da parte do Eterno, e é um dom para que você possa operar milagres. Eu quero ser usado nos dons de sinais e maravilhas, mas você não tem fé? Primeiro precisa ter o dom da fé, para depois ser usado para o dom de milagre. E a fé que nós precisamos ter não é a fé que vem de nós mesmos, é a fé que vem do Eterno. Sabe, eu gosto de sempre orar e falar: Senhor, me dê a fé que o Senhor tem para mim, eu preciso dessa fé. Irmãos, eu estava esses dias pensando como que Deus é tão maravilhoso na nossa vida. Eu estava fazendo uma lista de coisas que Deus tem realizado na minha vida, quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor tem me dado, quantas coisas gloriosas que o Senhor tem feito. E eu falei: Senhor, como que isso é possível? Aí veio no meu coração assim: você tem que atrair as coisas para você pela fé. Não é a lei da atração como ensinam por aí, aquela coisa mística, não. Mas nós precisamos trazer a existência pela fé. A fé que Deus me dá. Deus me dá fé para que eu seja curada. Deus me dá fé para que eu possa prosperar. Senhor, me faça acreditar. Me faça confiar. Então a fé é um dom que Deus nos dá. Você precisa de fé para que seu problema seja resolvido. Então peça a Adonai: Senhor, me dá o dom dessa fé, para que eu possa ver as coisas acontecendo, para que eu possa operar sinais e maravilhas. Deus quer nos dar uma fé sobrenatural, porque existe uma fé natural. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê, até o diabo crê. Mas Deus quer que você tenha uma fé que vem dele, é uma fé que ele vai colocar em você como um dom. E quando você receber esse dom de fé, entende? Você vai operar sinais e maravilhas. Você vai ver coisas extraordinárias. Você vai ver aquilo que você falar acontecer. Você vai proferir e vai acontecer. A gente tem vários exemplos de homens na Bíblia que tiveram essa fé. E é tão interessante que a verdadeira fé não é a fé, né, que diz ser como Yeshua, mas é aquela fé que te encoraja a viver como ele viveu, né? A fé que Adonai vai te dar, né? Fé é falar e vir a existir, como a palavra diz.
e numa situação necessária. Eu vivi uma situação há poucos dias, irmãs, que eu falei, Senhor, eu vou profetizar isso aqui. Sabe? Quando você falar, queridos, põe fé, põe força, sabe? Busca lá de dentro das suas entranhas e traga à existência o que não existe. E eu profetizei e falei, Deus, eu preciso disso. Em nome de Yeshua, que isso venha a existir. Queridos, veio a existir. Então a gente precisa colocar em prática essa fé que Deus nos deu. A gente tem que parar de achar que Deus é uma coisinha qualquer. Ele é o Deus do impossível. Ele faz acontecer, ele traz a existência. A gente não usa o dom que Deus nos deu. A gente não busca pelo dom, porque a fé ela manifesta, né? Você tem que declarar algo e aquilo vai acontecer. Lembra lá de Elias? Ele pediu que o céu fechasse, né? E fechou. Ele pediu que o céu abrisse, o céu abriu. Então, queridos, a fé ela se manifesta quando você crê de verdade. Mas nós também precisamos buscar o dom de curar. Curar. Matanar refua, dom de curar. Nós precisamos desse dom. E o dom de cura não se trata de curandeirismo, né? Como a gente vê por aí. Não se trata de uma orgia negra. Não se trata de um poder da medicina. Mas é uma virtude do Ruach HaKodesh, né? É um milagre sobrenatural. Você já foi curado alguma vez? Eu já. Lembra do testemunho que eu dei do pastor que orou lá por mim? Das pedras na vesícula? Eu estava com 8 pedras na vesícula. Passou um tempo, eu fui fazer um raio-x e constatou que eu não tinha mais as pedras. Eu tinha sido curada naquela noite, por isso que houve aquele mover de Deus ali, sabe? Por isso que houve o sobrenatural, quando eu entendia ele orando por mim em línguas, né, estrangeiras, no inglês, e eu compreendia. Então, queridos, a gente tem que tomar posse daquilo que Deus tem para nós e crer que esse Deus é sobrenatural. Mas é tão interessante que o dom de cura também, ele é uma virtude de Deus para nós, para que a gente possa operar esses sinais de milagres. Mas fica a pergunta, por que a Bíblia fala dons de cura e não o dom de curar? Sabe por quê? Porque existem vários tipos de doenças. Existem vários tipos de doença. A Bíblia fala sobre vários tipos de doença. E que tipos de doenças são esses que as Escrituras revelam para nós? Nós vamos encontrar doenças de causas natural. Está lá em João capítulo 9. Doenças psicossomáticas. Nós vamos encontrar doenças como provação de fé. Nós vamos encontrar doenças como punição direta por causa do pecado. E vamos também encontrar doenças da alma. E qual é a origem das doenças, queridas? A palavra doença no hebraico, ela se escreve assim, roli. É interessante que nós vamos encontrar um het, um lamed e um yud. A primeira letra da palavra roli é a palavra het. E a palavra het é a mesma letra que se escreve a palavra pecado, que é a palavra ratá. Então, o que nós podemos ver? Que a origem de doença, de todas essas doenças, está por causa do pecado. Então, o que nós entendemos? Que não é necessariamente do doente em si, mas do pecado que adentrou no mundo. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, a doença entrou. E nós sabemos que quando nós estamos doentes, nós precisamos detectar o que está causando aquela doença. Como eu falei aqui, vários tipos de doenças. Doença da alma, da mente, doenças por causa de pecado, doenças porque Deus também está permitindo. Então, por isso que são dons, né? No caso aqui seria matanot, refua, dons de cura. Você precisa desse dom, porque o povo hoje está muito doente. Nós precisamos de pedir ao Senhor que nos dê esse dom, né? Então, a origem das doenças é por causa do pecado, né?
por causa do pecado. Mas, para a gente terminar, também nós temos os dons de milagres, né? Dons de milagre não é fazer truque, não é uma combinação diabólica, né? Trata-se da glória sobrenatural de Yeshua, através do Ruach HaKodesh em nós. Nós vamos ver na Bíblia várias passagens desses dons de milagre. Nós vamos ver lá Yeshua, que ressuscitou Lázaro. Nós vamos ver Kefa ressuscitando Lázaro. Nós vamos ver Yeshua, né, ressuscitando a menina. Nós vamos ver Paulo, Shaul, ressuscitando Eutico, que caiu lá da janela. Nós vamos ver Yeshua, que cura o homem da mão mirrada, né? Vamos ver também Shaul e Talita. Nós vamos ver Yeshua e a sogra de Pedro sendo curada. Nós vamos ver Kefa também levando cura a Enéas. Nós vamos ver Yeshua e a palavra de cura. E também vamos ver Pedro, quando ele passa e até mesmo a sua sombra curava as pessoas. Então, queridos, o que nós podemos ver? Que com esses dons, a Kehilá, a igreja, ela cresce. Com esses dons, a sua vida é edificada. Com esses dons, você vai crescer espiritualmente. Sem esses dons, a gente vai se apagando, entende? Então, os dons de revelação e os dons de elocução, eles são para a edificação da igreja. Mas os dons de poder, eles são para crescimento da membresia da Kehilá. Então fica a pergunta hoje para nós: qual é o seu dom? Qual dom que você tem usufruído? E qual dom que você tem buscado de Deus? Sabe, amados, eu sei que é um estudo que você já conhece. Tudo que eu já falei aqui para você talvez não seja novidade, mas talvez Deus quer renovar a sua fé hoje. Talvez é tempo de você colocar em prática aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus colocou na sua vida. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida como a minha vida e pedir ao Eterno que Ele derrame sobre nós uma porção do seu Espírito Santo. Querido Deus, nós te rendemos graças nessa hora, nós te exaltamos por teu Filho amado. Pai, eu te dou graças por essa palavra, porque apesar de ser uma palavra simples, já conhecedora, mas é uma palavra que se renova em nossas vidas. Como nós precisamos colocar em prática esses dons, como nós precisamos exercer os talentos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, e muitas vezes nós não usufruímos desses benefícios, e com isso a igreja do Senhor, Pai, ela tem se tornado fraca, ela tem se tornado, ó Deus, sem nenhum destaque, porque os dons é que faz a diferença na vida da tua igreja, do teu povo. Então eu oro nessa hora, Deus, e abençoo a vida das minhas irmãs. Peço que o poder do teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida delas nessa hora. Que haja, Deus, um derramar do teu Espírito para que elas possam profetizar, para que elas possam falar novas línguas, para que elas possam interpretar os dons de língua, para que elas possam impor as mãos e curar os enfermos, para que elas possam, ó Deus, operar milagres, sinais, maravilhas, para que elas possam, Deus, profetizar em nome de Yeshua, Pai, dê sabedoria, dê discernimento, em nome de Yeshua, Deus. Capacita as minhas irmãs, capacita as nossas vidas, ó Pai, usa as nossas vidas, nos dê os adornos do Senhor, que o Senhor possa, Deus, encher as nossas vidas, para que nós sejamos um instrumento vivo do Senhor nessa terra. Então, Pai, eu profetizo nessa hora que as minhas irmãs serão bem-sucedidas, serão prósperas em todo o caminho delas e que elas vão experimentar nesses dias ainda o falar de novas línguas. Oh Deus, elas vão experimentar do poder e da manifestação do Senhor, que vai haver um avivamento em seus corações, que elas serão cheias, preenchidas, ó Pai, em seus corações, e assim com certeza nós seremos curadas. Por isso, Deus nos reveste de poder e autoridade, nos capacita, nos qualifica. Seja conosco, Pai. Envia teu Rua, envia o vento do Senhor, o teu Espírito Santo, para que nós sejamos, ó Pai, cada dia mais revestida desse poder, para suportarmos os dias que virão. E eu creio, Deus, que o Senhor há de fazer isso em nossas vidas, porque a boca do Senhor o disse.
É no nome de Yeshua, o nosso Messias, que nós oramos, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarever Adonai veshmerecha. Yae Adonai panavelecha veruneka. Issa Adonai panavelecha veasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, amadas, muito obrigada mais uma vez. Sábado nós estaremos aqui novamente, trazendo o estudo da Parashá, e eu conto com a sua presença. Faça um esforcinho, venha nos apoiar nesse momento, porque você estando aí presente nos incentiva a continuar. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção em todo o seu caminho, em nome de Yeshua. Recebe aí o meu abraço, e o meu beijo, e o meu shalom no seu coração, em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Amém.